Se você tem acompanhado as últimas notícias sobre o mercado financeiro e o cenário mundial, sabe que tivemos uma série de eventos que alteraram o quadro que vivemos ainda mais. Redução da taxa Selic, a taxa básica de juros caiu para 3,75%, atuação do Circuit Breaker 6 vezes na Bovespa. Lembrando que o Circuit Breaker é a proteção automática da bolsa, que interrompe o pregão por 30 minutos caso a queda seja de 10%. Queda acentuada dos fundos imobiliários, avanço do coronavírus forçando paralisação da economia. E agora, diante de tudo isso, chegou a hora de comprar? Essa é a minha pergunta. Afinal de contas, o mercado financeiro está sinalizando uma queda nos preços das ações dos fundos imobiliários e de tudo. Então, no vídeo de hoje eu vou falar para você, microinvestidor, desse momento que estamos passando. Se é hora de investir ou de manter o caixa? O que nós vamos fazer? E vou falar também um pouco da minha carteira de fundos imobiliários e o que eu fiz. Mas antes de falar um pouco sobre isso, quero fazer aquele tradicional convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no botão vermelho, clique no sino das notificações para ser avisado de novos vídeos. Se você gosta dos nossos vídeos, já deixa o seu like logo abaixo e não custa nada para você, é só um clique, mas ajuda muito o canal a alcançar mais gente aqui no YouTube. Bom, vamos lá? Depois de vários tombos de 6 circuit breakers, tivemos também essa semana a queda da taxa Selic para inimagináveis 3,75%. Os fundos imobiliários acabaram também despencando. Não me parece ter uma relação essa queda dos fundos imobiliários com a redução da taxa Selic, mas o surto do coronavírus tem avançado e se tornou uma pandemia mundial, algo que ninguém imaginava para o ano de 2020. O resultado dessa hecatombe mundial é a paralisação da economia normal como conhecemos. Shoppings, lojas, escritórios, tudo fechado. Como resultado disso, os fundos imobiliários também não suportaram. Quanto aos fundos imobiliários, foram 6 circuit breakers na bolsa, para que finalmente os fundos imobiliários sinalizassem uma queda considerável. E o que fazer de fato numa situação como essa? Hoje eu estou gravando já no final do pregão de sexta-feira com uma ligeira recuperação do mercado. Ainda com as cotações dos fundos imobiliários bem abaixo do preço que estava na semana passada, mas já numa pequena ascensão. Alguns especialistas dizem que a situação do coronavírus está longe de se estabilizar aqui, e o pior ainda está por vir. Já na China, os mercados asiáticos já estão num momento de estabilização, de retomada das atividades normais, e dentro de poucos dias aí deve tudo começar a voltar ao normal. Lógico que não queremos que essas previsões aconteçam e as autoridades aqui já estão trabalhando para evitar o que ocorre na Europa. Diante desse cenário de caos e de incertezas, o mercado brasileiro vive uma grande volatilidade e aversão ao risco. E aversão à perda também. Por isso, há uma grande queda seguindo de ligeira recuperação no outro dia. Mas e aí? Como o pequeno investidor ele deve reagir? Infelizmente, muita gente acabou ficando desesperada e saiu vendendo tudo o que podia. Se você tem acompanhado o canal, sabe que a gente tem falado que não é hora de agir, mas hora de ficar alerta. Todo mundo agora parece saber o que fazer. Tem um monte de analistas com script prontinho, vendendo solução para todos os seus problemas. Eu não quero aqui me passar por esses, com todo respeito, porque para mim é a primeira situação de crise que passo como investidor. Então eu acredito que até alguns saibam como agir, mas a verdade é que ninguém passou por uma situação a qual estamos vivendo. A última crise de grandes proporções nos mercados mundiais foi a de 2008. Muita gente que hoje investe nem sequer tinha idade para investir em 2008. Então eu fico atento a todas as opiniões e faço minha análise de acordo com a minha realidade de pequeno investidor. Se você, assim como eu, se enquadra nesse perfil, talvez tenhamos a mesma direção. Os fundos imobiliários sofreram, obviamente, com essa crise, mas a queda demorou um pouco para acontecer, do que as ações. Ontem, dia 19/3, ocorreu uma baita queda nos preços das cotas,
mas hoje teve uma ligeira recuperação. Será que não é uma oportunidade? Sigo dizendo que se você tem dinheiro em caixa, é bom que você mantenha. Porque, como eu disse, ninguém sabe onde é o final desse buraco, onde é o fundo do poço. Repito que alguns especialistas estão dizendo que o ápice do surto no Brasil ainda não aconteceu. Esperamos que não tenha mais, né? Então, nesse caso, o melhor é esperar e segurar o caixa. É arriscado sair no meio da tempestade desbravando tudo. Mas, por outro lado, corre-se o risco de não aproveitar os preços descontados das melhores ações e dos melhores fundos. Eu acredito que as medidas que estão sendo tomadas agora podem sim conter a pandemia. Mas em quanto tempo? Mesmo não sabendo quanto tempo para as coisas melhorarem, será que não dá para aproveitar alguma coisa? Depois de observar muito e acompanhar os papéis, percebi que, por exemplo, as empresas do setor de energia são as que menos oscilaram. Ou seja, perderam pouco valor de mercado, mas estão ainda descontadas. Houve uma queda de fato. Além disso, são as que mais distribuem dividendos. Claro que também tiveram essa queda, porém me parece que o setor conseguiu absorver melhor o impacto de uma situação como essa. Já nos fundos imobiliários, alguns setores devem sofrer bastante, como é o caso do setor de hotéis, por exemplo, o HTMX11, que é um fundo de hotéis, praticamente caiu 50%. Eu não tenho ele em carteira, certo? Mas é bom lembrar que o mercado de fundos imobiliários tomou esse choque, mas vinha numa tendência de crescimento. Portanto, observamos momentaneamente uma baixa dos preços, mas uma perspectiva de melhora assim que o surto passar. Dos fundos da minha carteira eu posso dizer que alguns caíram bastante, outros nem tanto, mas por hora estão numa condição de preço sobre valor patrimonial, o PVPA, bem atrativos. Veja na tela aí, eu vou colocar para vocês o PVPA antes da crise e o atual. Bom pessoal, repare aqui, nós vamos ver aqui, a minha carteira está aqui com os fundos imobiliários que eu tenho em carteira, e aqui o preço sobre o valor patrimonial do mês de janeiro. Então você vê que alguns estavam um pouquinho caros aí, vamos dizer assim, Então o preço sobre o valor patrimonial 1,6 vezes o valor patrimonial, aqui você pode ver o quanto ele valia em janeiro e o quanto ele vale agora em março, e o preço que estava sendo vendido na bolsa em janeiro e o quanto ele está hoje. Lembrando que na sexta-feira, nesse dia que terminou o pregão, ele foi cotado aí nesse preço aqui. Houve uma ligeira subida no preço dos papéis aqui, dos fundos. Porém, você vê aqui, nós temos ainda esse BBPO ainda acima do valor patrimonial. Porém, o BCFF11 já está bem descontado, olha, 0,74. Será que são oportunidades para nós aproveitarmos? Outros aqui, bons fundos também no meu entender, fundos que eu acredito que sejam interessantes. O HGLG voltou ao valor patrimonial praticamente, está valendo, está 1 para 1 aqui. O MGFF 0,80 e o MXRF 11 0,88. Olha aqui, o VISC 11, que é um fundo de shoppings, olha a desvalorização, quanto ele está sendo vendido aqui, 77,50 o valor da cota, e em relação ao valor patrimonial de 121. Então aquilo, você pode acreditar que é uma oportunidade, mas por outro lado tem aquela sensação de que as coisas podem piorar mais, principalmente com relação aos shoppings, aos shopping centers. Mas veja só, o patrimônio dele hoje vale R$ 121,76, Ele está sendo vendido a R$ 77,50 por conta da situação, vislumbrando aí, a situação de coronavírus, ainda de shoppings fechados, Mas se a gente imaginar que esse cenário pode mudar em 7 dias ou 15 dias, nós podemos voltar às situações normais. Então é interessante
um valor aqui, né, 0,64% valor patrimonial, está bem descontado, sendo que é um fundo muito bom, no meu modo de ver, é um fundo que tem um bom capital, está avaliado aqui em 121,76, ele tem vários shoppings aí e está sendo vendido a um valor bem descontado aqui, né? Tem alguns outros aqui, alguns que talvez não sejam tão bons aí, né? O SPTW11 vendeu aí uma propriedade, está fazendo aí o abatimento, né, vamos dizer assim, do seu patrimônio aqui, né? Então está sendo agora vendido aí a 60,08, né? Ele entrega bons dividendos, né? Mas também ele está entregando um valor um pouquinho maior por conta de uma venda que ele fez e está distribuindo aos cotistas, né? E o FLMA, é o Faria Lima, né? Também tá aí, voltou ao valor patrimonial. De fato, ele estava um pouquinho caro, ele chegou a custar aí em novembro até R$6, né? Então estava um pouquinho acima e voltou ao valor de fato de patrimônio, né? O que de fato ele vale. Então alguns aí são oportunidades, outros talvez nem tanto, já subiu um pouquinho, mas é bom observar e avaliar um pouco a questão do segmento, né, que é o fundo imobiliário, ok? Então é isso aí, pessoal. Esses são o PVPA que eu queria mostrar aqui para vocês. Lembrando que não é uma recomendação aqui, né? Somente uma constatação, só estou demonstrando aqui alguns fundos. E o que eu fiz com a minha carteira dos fundos imobiliários? Por enquanto, absolutamente nada. Mas você vai perder a chance de comprar mais barato? Sim, eu posso até perder, mas o meu caixa vai ficar lá para uma oportunidade, para uma emergência que seja. Afinal, como eu disse, ninguém sabe onde é o fundo do poço. Para finalizar aqui, o que eu aprendo com tudo isso? Vamos lá. Eu quero dizer que o momento é para ter calma. Renda variável de fato varia, né? Como o nome já diz. Por isso não podemos ter todo o nosso dinheiro na renda variável. Daí a importância de diversificação da carteira, né? O que se pode fazer aportes, né? Seja com muita cautela nessa hora, né? Então, deixa nos seus comentários aí. Eu gostaria que você deixasse nos comentários se você acredita que é hora de comprar fundos imobiliários e quais você compraria. Se você gostou do vídeo, então deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e espero que esse conteúdo tenha trazido um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de entendimento da situação. Eu sou o Silas Santos e esse foi o vídeo sobre o que fazer nesse momento de crise. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau!